Gente, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Graça e paz. Voltamos. Fizemos uma mudança aqui. Tá bom, gente? Uma mudança aqui pra gente poder conseguir fazer essa live hoje. Tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá tudo certinho aí? Tá tudo certo, né, gente? Jéssica tá aí, Jéssica tá aí. Tá tudo certo aí, gente? Fala com a gente aí. Então beleza, então beleza. Vai chamando o povo aí. Vai chamando o povão, vai chamando o povão, vai chamando o povão. Missionária Stephanie. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Pai do Senhor Jesus. Rafael. Pastor Alexandre Cunha. É vitória. É vitória na guerra. Quanto tempo a gente não faz uma live devido à nossa correria de começo de ano. Muita correria, Viva Jovem. A gente tá na correria. Estamos na correria aí. Tem muita coisa, né? A gente está fazendo bastante coisas aí. E a gente está nessa correria, né? Mas a vitória, hoje a gente tava estudando um pouquinho. A gente está numa etapa nova aí. Tá bom? Mas a vitória, nós estamos aqui, viu? Você que pode aí, vou te dar um tempinho para você compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, com os irmãos da congregação onde você congrega, tá bom? E eu vou compartilhar aqui também. Tem bastante gente pra gente compartilhar aqui. Então eu vou compartilhando aqui. Tá bom, gente? Qualquer coisa, se vocês me verem aqui, é porque eu tô compartilhando aqui. Tá bom? Estamos compartilhando aqui a nossa live. Ok, gente? E vai ser vitória. Daqui a pouco o nosso pastor Alexandre Cunha já vai estar com a gente, fazendo aquilo que Deus manda. Ok, vai ser muita bênção. A gente está numa nova etapa da nossa vida aí. E é vitória. É bênção demais. É vitória na guerra. Então, tá compartilhando aqui rapidinho. E é maravilha, viu? E vai ser maravilha. Bora, gente, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Porque o nosso pastor presidente, pastor Alexandre Cunha, tá aí. E é bênção demais, ok? É bênção demais. Tem um povão aí que já tá aí com a gente na live. E eu vou orar. E logo após a oração eu já vou chamar aqui o pastor Alexandre para ele fazer aquilo que Deus desejar em seu coração. Porque aqui nessa live tem o Espírito Santo e tem liberdade, né? Ele tem liberdade de fazer aquilo que ele quer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos lá, porque Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Tivemos que mudar nossa localização da nossa live. Mas é bênção de Deus.
E Deus vai dar a vitória, viu? Vamos curvar nossa cabeça, você que pode fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus e logo após vamos estar passando para o pastor Alexandre, para ele ficar na liberdade do Espírito. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos, a Deus. Na beleza da tua santidade, queremos te dar graça, te render louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós te rendemos agora e te pedimos, doce Espírito, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa realizar a tua vontade. Te louvamos, ó Deus, por todos que já estão aqui, por todos que vão continuar aqui, por todos que receberão, Senhor, essa palavra que já tem o Senhor deliberado para a vida, para a nossa vida, na noite desse dia. Eu tenho certeza que o seu nome será glorificado. Fica conosco, te pedimos a tua graça, a tua manifestação. Fica conosco, te pedimos, ó Deus, e te glorificamos em nome de Jesus. Você pode colocar um amém aí? Um amém. Vai compartilhando com seus amigos, vai compartilhando com os seus familiares. E o nome do Senhor vai sendo glorificado, tá, gente? Então vamos lá. Vamos. Eita glória, Pai do Senhor, Anne, Valdeci, tem essa presença ilustre aí do Valdeci, pastor Valdeci, e a Vitória, irmã Rosane, Rosana, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar chamando nosso pastor aqui, e vai ser vitória, viu? Vai ser bênção, e o nome do Senhor será glorificado, ok? Eita glória, paz do Senhor. Tudo bem, meu pastor? Vitória. Prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Pastorzão. Aleluia. Aleluia. Meu pastor, fica à vontade, viu? Pode saudar o povo aí, fica à vontade, tá bom? Tem muita vontade não, estou falando com a Rafael. Primeira vez, hein, pastor? Só o senhor fazer isso comigo, Instagram, hein? Ih, rapaz, isso é bom demais. Isso é bom Assim, demais. dessa forma. Eu participei há muito tempo, há uns 2 anos atrás, com o Valdir, foi até aqui nessa sala mesmo, mas também foi algo assim rápido, mas ele que estava fazendo, e ele que pregou, eu só participei de ponta. Agora aqui com o senhor, uma benção. Benção demais. Pastor André tá aí, eu acho. Ele tá aí. Meu pastor presidente tá aí. Bom, É benção Rafael demais. está aqui me assessorando, está por trás das câmeras, ele que está vendo a sua imagem, eu só estou te ouvindo, tá, pastor? Ué? É. Eu vou até fazer um negócio aqui. Pode aparecer um minutinho? Espera aí. Vai, pastor. Eita glória! Eita terra! Benção. Maravilha, hein? Como é que tá, pastor? Maravilha. Só vitória. Graças a Deus. Só benção. Pastor André tá aí. Pastor André deu um glória aí. Vai ser eu, pastor André. Deus abençoe. Eita maravilha. Deus é fiel. Deus é bom. Vitória. O Rafael está me assessorando. Eu tô só por trás hoje. Aqui, improvisamos aqui um tripé, ele está me assessorando bem. Estamos desde cedo, a internet começou a falhar um pouquinho, eu até pedi para ele cancelar. Que deu ruim também. Mas estamos aqui, pastor. O senhor está bem? Vitória, fica à vontade, meu pastor. Fica à vontade. Amém. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Saudar ao pastor, né, William, saudar a todos que estão assistindo, participando dessa live, né, no Instagram, ao nosso amigo, reverendo, pastor André Knus, que eu até... André Knus, que é um amigo da Assembleia de Deus, do Ministério Mulher, né? Uma igreja que amo demais. Tem até alguns anos que eu já estou na dívida, né? Tem que aparecer por aí. Um abraço a todos. Isso. A pastora Priscila, a todos, pastor. Leva o meu abraço, tá, pastor? Eu quero, assim, minha esposa, parece que o Rafael já falou que ela está, né? Um abraço à minha esposa, Rita, meu amor. Eu brinco sempre, a esposa é uma ajudadora, né? Verdade. Minha filha, Giovana, que falou que vai estar assistindo. Enfim, Valdeci, que eu já soube que está aí, meu assessor aqui, um ajudador da obra, cooperador junto com a minha mãe, que é a vice.
missionária Silvia, todos do projeto, aproveitar aqui que deve ter bastante gente que vai assistir agora ou depois, enfim, a todos que fazem parte. Eu estava falando com o Rafael, eu não preparei algo assim sistematizado, teologizei, não. Eu trouxe algo bem simples, algo que eu anotei, um esboço simples. Eu queria compartilhar com os irmãos na palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 6. Eu queria ler com os irmãos, se quem estiver em casa, né, quiser compartilhar. Eu só vou ler, aqui está falando da diversidade dos dons espirituais, e eu vou tentar entrar dentro dessa questão um pouquinho, no que a gente busca tanto de Deus, mais do que dons. Deus, a todos nós, eu entendo que Deus, desde o momento que a gente aceita Jesus, ele já chamou, é porque ele quer usar. Ninguém é inútil, todos são úteis na obra, e eu queria, por mais simples que a pessoa, eu era super, hiper, ultra tímido. Eu achava que eu tinha que ficar num cantinho escondido de preferência, porque eu sempre falei, não sei falar, não sei me expressar, eu sempre coloquei assim, porque achava que tinha que ser um doutor, alguém com muitos conhecimentos, com muitos diplomas, alguém que foi em Harvard, enfim, alguém que fosse realmente mestre. E eu aprendi com o mestre, que é Jesus, com o mestre, que é o Espírito Santo, que quanto menos eu tenho de mim, mais eu tenho dele. E eu percebi que, não sendo falso humilde, que quando eu tenho muito de mim, geralmente eu quero tomar a frente de quem chamou. Né? Aquele certo que, para se sentir útil, ele acaba abrindo mão do que foi ordenado e para apresentar algo, achando até que vai se dar bem, né? Vai ficar bem na fita, ele começa a querer enfeitar, eles falam aí fora, o pavão. Mas Deus não precisa de malabarismo, Deus não precisa de nenhum ator, muito embora eu até acho que ele condene por causa eu chamo como hipocrisia, seria usar uma máscara, uma cera, né? Hipócrita não, Deus quer alguém transparente, simples, e a gente pega muitos heróis da Bíblia que de si não tinham nada, mas que instrumento na mão do Senhor. Então, nessa noite eu gostaria de compartilhar e ler esse versículo aqui. Alguns versículos que diz assim, 1 aos Coríntios 12, uma carta que Paulo, né, fala que, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, verso 4 eu li. O 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, os serviços, né? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Coisa linda, né? É aí que a gente vê, eu tento trazer isso no meio do povo, que o ministro, por misericórdia, Deus falou e está confiando uma obra e tem crescido. Crescido eu não digo em número também, mas eu fico muito feliz quando eu vejo crescer nessa simplicidade, nessa verdade bíblica, onde o homem, muitas das vezes, você nem quase consegue ver, mas você quase consegue enxergar o Espírito Santo, muito embora é invisível. Você quase consegue enxergar Jesus, que também é invisível. E é presente, onipresente, é ciente, é onisciente, é poder, né? Ele se manifestando na eclésia e nós conseguindo, juntamente na unidade dos membros, ao qual ele é o cabeça, mas o corpo anelado, consegue deixar essa manifestação ser feita. Isso só é possível porque quando ele nos chamou, né, pastor? Ele nos chamou, ele falou assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pode entrar nesse contexto. Só que não para por aí. Tome a sua cruz e siga. Tem um processo de se negar e pegar as lutas, que muitos hoje não gostam nem de pregar, porque parece que quem aceita Jesus vai só a vitória. É só a vitória porque a gente sabe que a nossa vitória é na glória. Mas o que mais crente passa é luta, né, pastor? O que mais crente, né, meu pastor? Verdade. Se eu falasse que é outra coisa, estaria mentindo. Porque o crente, desde o momento que ele aceita Jesus, no primeiro amor, ele está sendo tratado como uma criança, tomando o próprio Paulo fala, o leite racional. Ele é carregado no colo, é tratado, dá banho, mas chega uma fase que tem que puxar pelo bracinho e ensinar desenvolvimento. E é nessa hora que começa os esforços da vida e começa o contra-ataque. O próprio Jesus foi levado no Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Então, mas não é no que eu quero entrar. É o desenvolvimento dessa dependência, desse avivamento, que muitos pregam avivamento. Eu acho lindo, eu gosto, eu falo aqui, eu sou pentecostal até o tutano. Sou roxo, amo.
amo ver um vaso entregar alguma coisa, eu amo ver um vaso ser usado com autoridade na palavra, revelado na palavra de sabedoria. Ele mescla com o que ele aprendeu no seminário, mas até fica muitas das vezes o que ele mesclou no seminário, quase que fosse só uma base no conhecimento da letra, porque a Bíblia até fala que a letra mata. Se a pessoa se firmar só no conhecimento da letra, num todo, como um certo estudioso falou que a letra, Paulo falou também, que é comparada a esterco, não desfazendo. O esterco é adubo para uma planta, né? O esterco, ele serve para solidificar, ajudar o desenvolvimento, sim. Mas se eu me firmar na letra, eu deixei o espírito. Se eu me firmar na letra, eu não passei a confiar mais no Deus que me confiou e falou, fala o que eu te mandar. Ele próprio ensinou para nós. Eu não vim fazer o que eu quero, a minha vontade, mas a vontade do meu pai. É quase que eu estava conversando com o Rafael antes da live, de eu passar uma carta, confiar alguém, confiar uma carta a vós outro, e chegar lá, a pessoa troca a carta, né, pastor? E escreve o que ele quer. Eu não posso, nós não podemos, eu penso assim, né, fazer isso porque eu estaria criando uma falsificação. Eu estaria, talvez, recebendo até aplauso, escreveria bonito, agradaria aos outros, mas e a Deus? E a minha preocupação é que eu brinco aqui, se eu errar no português, você é fácil de entender, porque você entende, você estudou, mas eu não posso errar na vontade de Deus, eu não posso errar naquilo que Ele me comissionou, não posso errar na vontade dEle. Né? Então, nessa noite, eu peguei um esboço, pastor, falando sobre a Viva a Sua Obra. A gente está tendo um seminário aqui, veio a calhar que a igreja passou essa fase tão difícil para todos nós, né? Todos nós. Todo mundo que está assistindo sabe que foi uma fase difícil, 3 anos ou um pouco mais, a gente não vai ficar entrando em mérito. Todos passaram, todos sentiram, todos sofreram, todos tiveram baque. Houve muitos que entraram em quase depressão, né? Porque realmente você ficar numa expectativa sem ter expectativa alguma. Tateando tudo. Era algo que ninguém sabia explicar o que era algo que para muitos foi fatal, de fato, muitos entre nós, inclusive, partiram, muitos perderam os seus negócios, e em parte foi difícil, mas em parte eu percebi que veio trazer que todo avivamento ele tem o seu início com uma grande luta. Todo grande avivamento que houve no passado, né, pelo que eu percebo, tiveram seus conflitos antes, né? Antes de qualquer avivamento, tem uma aprovação. Qualquer homem de Deus que vai ser usado, antes de ser, o próprio Jesus foi, que eu torno a repetir, foi levado ao deserto e não foi pelo diabo, foi no Espírito, né? 40 dias. Por quê? Ali, não é que ali é para mostrar a nós de que quem tem chamada, quem vai fazer algo para Deus, não pode ir como um menino, não pode ir sem ser preparado, né? Nas universidades, é muito importante uma universidade, é muito importante quem estuda, cada um na sua devida área, porque até isso, eu entendo na obra, que se eu colocar uma pessoa, ainda que ela for um doutor, e Deus falar, coloca ela no banheiro, está diminuindo o doutor, mas na igreja ele é servo, pode ser lá quem for, mais graduado. Mas o que está no púlpito do pastor é tão simples, né? Estudo tem, porque a gente confunde muito o reino de Deus com o reino dos homens. A lei de Deus com as leis dos homens. E tem muitos, inclusive, até mesclando e achando que vai dar certo. E, em parte, parece bom, mas se for entender, Moisés e Faraó, qual era a lei de Deus? Qual era a lei do homem na época? Elas estavam tendo confronto. A vontade de Deus dos céus era libera o meu povo. E a do Faraó? Segurar, porque a intenção de Faraó era fazer um reino para si. Mas Deus não quer homem no pedestal. Deus quer homem submisso a ele. Quem está no alto, ocupado sobre um monte soberano, eterno, é o Senhor dos senhores. Então, isso é para mostrar que nós somos pó. E muitas das vezes, nessa questão, eu estava ouvindo um pregador, um estudo essa semana, uns 15 dias atrás, e peguei uma deixa que é verdade, que naquela que Eva, Adão pecou, e aquele cenário da serpente, e houve a maldição, a serpente ia comer o quê, né, pastor? Pó. Mas eu nunca vi serpente comendo pó. Achei interessante. O senhor já viu? Serpente, não. Ela se rasteja até o chão. Mas você já viu, Rafael, serpente comendo pó?
Mas o homem foi feito de quê? Do pó da terra. Verdade. Quando falou, tu vai comer do pó da terra. E quantos estão sendo comidos do pó, como pó, porque nós somos feitos do pó, barro, Adam, vermelho, barro, mesclou com um sopro, e na unidade hipostática, que eu sempre falo, que é algo sobrenatural inexplicável, o inanimado com o animado, que foi a animação vem de Deus, senão o homem estaria pó. Estamos aqui falando, conversando, interagindo, podendo ter tanta coisa linda que Deus nos deu esse direito de compartilhar conosco a vida. Mas uma coisa interessante é que na unidade do pó, que é inanimado, com o fôlego de vida, que é o espírito, quando o homem parte para o túmulo, o espírito que é de Deus que deu, volta imediato, porque ele está pronto. Tem o nosso espírito humano que, né, ele volta para Deus. Mas o interessante é a alma. É a alma que é a persona, né? É a alma do indivíduo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa Deus vai compartilhando conosco. Eu não tinha preparado para falar nada na questão da alma, não tinha nada preparado para falar nessa questão. Mas é interessante porque a gente vai entrando, Deus nos confia algo, a nossa própria vida, e a gente acha, né, pastor, que a gente pode administrar a nossa forma. Eu estou falando, eu sou assim como homem. Se eu não tomar um puxãozinho de orelha, se de vez em quando ele não permitir a prova para poder eu voltar sempre à origem. É como diz, Rafael louva muito, né? Toma a sua cama e anda. Como é que é o louvor, Rafael? Dá um trechinho aí. Porque foi curado, né? Mas precisava carregar a cama. Para lembrar de onde... Para não se esquecer de onde Deus curou. Jesus tinha tirado ele. Nos dá dom, nos usa, ganhamos alma, mas é tudo para a glória dele. E não podemos esquecer, como alguém deixou machado, que não era dele, era emprestado e cair, tem que sempre estar voltando ao caminho de origem para buscar. Isso é humildade. O que é humildade? É reconhecer que somos pó, estamos de pé porque temos o Espírito dele. Ele ainda nos deu o direito, nessa unidade, de gerar a nossa pessoa, que é essa que vai viver para sempre, com Deus ou sem Deus. É esse que é o porém. Mas, na verdade, a gente... Eu estava até vendo, passou uma festa aí cultural, estava comentando aqui também, não vou citar nome, mas todo mundo que geralmente não é cristão, até alguns que já foram crentes, ou até alguns que talvez sejam crentes, mas não têm ainda a visão do que é certo ou errado no sentido real. Porque há uma simplicidade muitas vezes no meio. E eu entendo que muitos não foram, talvez, preparados, estão começando, iniciando. Eu não quero ser ignorante a chegar e... Não vim para... Ninguém... Pastor não é bater, pastor é apacentador, é para trazer. Mas precisa se falar a verdade. E muitos dizem, mas Deus é amor. Eu festejar é uma cultura, é uma festa que faz a gente se alegrar. Aonde que isso vai ser pecado? Deus quer o meu bem. Deus quer tanto bem que ele nos livra do mal. Deus quer tanto verdade. Que o que for ruim, ele fala, poderia um filho, um pai, vendo seu filho passar fome, aperto, o filho pedir pão, ele dá uma pedra, pedir peixe, ele dá uma serpente, é nesse sentido. Deus sabe o que é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para nós que conhecemos a palavra um pouquinho, sabemos o que é bom, não é a nossa vontade. Porque estamos nesse mundo, assim como no jardim, Eva, Adão, tiveram um encontro por se relacionar, Eva, com aquela serpente, até porque muitas das vezes, talvez, não sei, ela se desprendiu um pouco, ao invés de ouvir o esposo, está vindo ouvir outro, ou talvez Adão também possa ter deixado a desejar de ver a esposa andando com outro, que eu sempre falo, uma mulher casada, uma mulher que tem seu companheiro, um namorado que seja, não deve estar se relacionando muito. Ah, mas é só amigo. Amigo é uma coisa, mas andar sempre, ter relacionamento maior, ou até talvez íntimo, além do que tem com alguém que foi firmado uma aliança, seria quebrar. Assim como o casal tinha uma ordem e acabou quebrando por ouvir a voz da serpente. Então, ali no jardim já havia esse contexto. Então, a gente vai pegando essa conotação e eu fiquei, assim, maravilhado com algo que eu, antes de ir para a live, eu ouvi. Eu não sei se é a Amanda Santos, é uma conhecida de Face, não lembro o nome, sobrenome, sei que é a Amanda, e ela comentou algo rápido, eu comecei a anotar, falei, vou falar na live. Porque as pessoas têm mania de achar que pecado não existe. Pecado é coisa que o homem inventou para impedir o homem de ser feliz na cultura, na lógica do homem natural, né? Posso até ser. Eu também já fui assim. Eu achava que beber, achava que talvez prostituir, talvez pular uma festa, virar noite
E, enfim, eu sempre respeitei, mas eu achava que aquelas coisas que eu fazia simples não era pecado. E quando Deus tirou as escamas dos olhos, eu pude perceber muita coisa no espírito, que eu ainda estou aprendendo, são realmente contrárias à vontade de Deus. E tudo que é contrário à vontade de Deus, ainda que agrade a minha carne, né? Porque se é contrário à vontade de Deus, vai agradar a minha carne. Tudo que agrada ao homem e é contra a vontade de Deus é pecado. E eu anotei o que ela falou, né? Eu anotei, literalmente anotei, que onde o amor acontece, o divino transparece. Dizem alguns, para aflorar essa vontade carnal, para aflorar esse desejo que infra o ego do homem, mas extingue e vai tirar o espírito da pessoa. Quantos que tem tudo, mas não tem nada, estão em depressão? Pessoas que têm tudo no sentido real. Tem dinheiro, tem muita, rodeado de pessoas, mas se sente só. É conhecido no mundo, mas estão vazias. Por quê? Aonde falta Deus, é um grande vazio, um abismo intransponível. E nessa questão, eu anotei, falando, pastor, anotei, vou ler. Deus é amor, mas ele também é um Deus de justiça. E a sua santidade chega a ser constrangedora a nós, pecadores, que estamos em processo de santificação. E essa festa, uma festa em que o ser humano cultua o próprio corpo, satisfaz os prazeres, o próprio desejo e pratica todo tipo de orgia, como fala em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Paulo escrevendo. O mesmo Paulo da carta que eu acabei de ler aqui. Ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenhando-se da imoralidade sexual, que ela é carnal. Também tem uma carta de 1 João 4:8, que diz o seguinte, que está escrito que Deus é amor, e confirma que o amor é parte integral da própria essência de Deus. Ainda assim, isolaram dos seus atributos como uma forma de demolir o externo, tirar o inferno, como se ele não existisse, fosse ficção, fosse algo inventado pelos homens, mas não é, está na Bíblia. Muitas das vezes a gente não quer pregar uma palavra pesada, parece algo irreal, parece que se falar a gente vai espantar as pessoas. Não, é melhor espantar as pessoas de pronto, hoje, mas trazê-las para Deus, do que criar uma falsa ilusão de que ele não existe, as pessoas naquele último dia, que é triste, e talvez sem chance, e se encontrar com ele não ter mais volta. Né? Então, o inferno, ele é real. E, de fato, esse atributo bíblico, dominante, de Deus, não é somente o amor, mas a sua santidade. Ele é chamado pelo seu santo nome, mais do que todas as outras descrições reunidas. E não parece, então, ser uma boa opção, né, pastor? Alguém encontrar inferno. Seria? Ninguém, não é uma boa opção. Muitos falam, todos os caminhos levam a Deus, pastor. Levam? Não. Todos os caminhos. Não levam a Deus, não. Só tem um. Ele próprio. Só Jesus. Ele eu sou. Falou o seu caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa questão de amor também, que eu não quero me estender, o pastor, quando for para parar, me fala aí, pastor. Tenho à vontade, meu senhor. Você usou até no banho. Ali eu falo para os meninos que foi Deus que deu, que eu não elaborei aquele banho. Nem sei como é que ele surgiu. É um mistério. Deus amou ao mundo, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí muitos confundem nesse quesito que acabamos de ler. Ah, mas Deus não é amor, não amou o mundo? Não. Ele não amou o mundo caótico, pecaminoso. Ele amou no sentido do mundo pessoas que ele criou. Mas o que a serpente injetou no meio do jardim e injeta até hoje, ele abomina. Porque tudo que é do diabo é contra a vontade de Deus. Ele não faz parte. Ele quer tirar o homem. Ele, na verdade, ele não quer. Ele falou, Pai, não peço que os tire, mas que os livre. E como livrar alguém estando se transformando? E como transformar? Pelo poder regenerador da palavra. Mas ela não entra forçada, né? É necessário que quem ouve fique atento, procure entender e pedir orientação de quem pode ensinar, que não sou eu, não é o professor humano, é o Espírito, o Mestre que está, o Consolador Paracleto, é esse conselheiro que esmiuça dentro de nós o entendimento. Podemos estudar nas melhores escolas, ela vai nos trazer uma base humana. É como a paixão para alguém que quer namorar, né?
A paixão é tipo um motor de arranque no motor de carro. No início, são flores. Ele serve para mostrar, chamar atenção. Mas logo ele vai precisar sair de cena para entrar a realidade. Que amor é muito mais do que sentimento, um comprometimento. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja com crise financeira ou sem crise financeira. O amor é esse compromisso mais do que o sentimento. E muitas das vezes a gente até na obra de Deus se perde, porque quando Deus nos prova, achamos que o amor de Deus foi tirado de nós. Muito pelo contrário. Talvez é nessa hora que muito mais está nos amando para nos livrar de um grande mal. Talvez é nessa hora que Ele está nos disciplinando porque Ele quer nos levar a um patamar mais elevado. Glória. Talvez nessa hora que Ele está falando, filho, se eu começar a te dar muitas coisas, tu vai se perder de mim, tu vai passar a olhar para as coisas, valorizar coisas e esquecer de quem eu sou na sua vida. E essas coisas são interessantes, que elas vão nos ensinando. Aleluia. Né? Que nós, eu continuo lendo aqui, que eu falei, aqueles que veem o amor de Deus como eliminando o inferno, estão ignorando a justiça de Deus e um fato que ele não inocenta, e nunca inocentará o culpado nesse sentido. Antes de mais nada, precisamos então entender que não é o nosso corpo que tem uma alma, mas é a nossa alma que possui um corpo. Como não é essa blusa que eu estou vestindo, que é Alexandre, mas é somente um utensílio, assim como o corpo é um utensílio que Deus nos confiou para locomover nessa terra, que há algo dentro de nós muito maior, que eu até costumo pregar, alguns falam que nós somos, eu não prego, respeito qualquer um, não estou aqui para debater, teologizar, eu estou aqui para falar o que eu creio. Eu creio que eu sou corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria que Deus deu. A alma da unidade hipostática que inexplicavelmente veio existir quando uniu o inanimado com o animado. O espírito é de Deus, volta. E a alma? Se o espírito não vai ser julgado, como é que é um só? Então eu entendo que eu sou corpo, alma e espírito. Assim como eu creio que Deus, deidade única, é Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas distintas com o mesmo atributo. Onisciente, onipresente e onipotente. O grande eu sou. Esse é Deus. E muitas vezes a gente entende, e eu respeito quem talvez possa entender de outra forma. E caminhando nesse pensamento, foi onde eu anotei o esboço da EBD, que nós estamos ministrando pela revista da CPAD. Até eu tenho que falar que, muitos falam que o ápice de um pregador, até conheço um renomado que é amigo, presidente do Comércio hoje, que eu faço parte também do Comércio, há um bom tempo, um bom abraço a todos que fazem parte do Comércio, cuidar de se fazer amigos. Na época eu entrei, o presidente era Silas Malafaia, pude ser presidido também pelo Silmar Coelho, se tornou um amigo. Enfim, muitos amigos, se eu fosse citar nome, Marco Gregório, muita gente boa, Abner Ferreira, né? Muita gente querida, um abraço a todos do Comércio. Ele falava que o que está hoje, se eu não me engano, se eu não falar errado, até me perdoa, pastor Cláudio Duarte, eu acho que ele ainda está presidindo. O ápice da sabedoria de um pregador é trazer a mensagem e dar o seu endereço ou o seu autor. Porque a mensagem se renova, né? Muita gente quer criar algo novo para poder nos dizer que eu prefiro imitar alguém que está fazendo certo. E a Bíblia, eu posso repetir o mesmo versículo 1000 vezes. O resultado dele só não pode ser outro, que é converter, trazer almas, curar almas, edificar almas. Mas, muitas vezes, se eu pregar o mesmo versículo, alguém vai falar, esse camarada só prega no versículo. Mas se eu pregar ele com verdade, se eu praticar, isso é crer, viver. Porque fé é estado de convicção. Crer é resposta ativa ao que eu estou convicto, é a prática. E muitas vezes a gente confunde, né? O crer com a... E essas coisas são interessantes porque o que eu estou trazendo aqui, a gente está ministrando na nossa escola bíblica dominical. Eu fiz um resumo da aula que eu dei a semana passada, porque sou eu e Valdeci que ministramos as aulas na Igreja Evangélica Projeto Vida com Deus, ao qual eu presido, e um abraço mais uma vez aos membros. E essa semana eu fiquei até meio receoso, porque para falar para a ovelha a gente tem hora, até falei para o rapaz, ele falou, não, pastor, fica à vontade. Uma coisa é eu falar no público, eu consigo corrigir, consigo olhar no olho da ovelha e falar, não corrigir a palavra, mas levar o entendimento dele a aflorar melhor. Outra coisa é algo que fica gravado numa live, que alguém possa interpretar, mas eu peço, meu irmão, se alguma coisa alguém ouvir, eu estou falando tão simples, eu sou simples, na verdade não é falsa humildade, não, realmente eu falo, eu não tenho estudo, eu falo que
fui levantado por graça e misericórdia, que eu creio no chamado, eu creio na vocação, eu creio que essa é a verdade. Cada um tem que estar na vocação que foi chamado, não é por homem, por Deus. Sempre entendi assim, graças a Deus, desde que eu aceitei, ele falou, você é pastor. Eu falei, que isso? Eu não entendia nada. Você vai ter uma igreja. Você vai viver da minha obra. Eu falava, como isso? Eu novo convertido. E hoje eu estou entendendo um pouquinho. Eu não entendo, não. Estou indo pela fé, tateando. Como Abraão foi chamado, sai e vai. Né? Estou indo. Estou indo porque eu confio em quem chamou. E ele tem me garantido até aqui. Tudo que ele prometeu, algumas coisas estão acontecendo. E eu sempre testemunho. Ele é fiel, né? Ele é fiel. A coisa com 21 foi pauleira. Mas eu fazendo a obra de vigília, monte, pregando, rádio, 20 anos de rádio na cidade eu fiz. Cheguei fazendo a Caledônia de Nova Friburgo 1 ano. Na verdade, eu aguardei, muitos até interpretavam mal. De 21 a 39 casei virgem. Não pergunta que foi de mim, que não foi. Deus me separou, não sou santinho. Não vou dizer, mas namorei, ele me deu uma esposa linda, uma família linda. Dizer que não tem luta, tem. Não estou falando que são só flores, rosa, tem espinhos. Mas ele prometeu e tem garantido até aqui. Então eu falo para os jovens Deus é fiel. O que é de Deus e não vem pronto. Até nessa questão, pastor, irmão, a Rita, quando veio, estava saindo do mundo, numa situação adversa, uma crise que ela viveu, uma luta que ela teve, e veio aceitar que nessa sala, foi aqui nesta sala que começou o projeto de Vida com Deus. Foi aqui nesta sala que ficamos alguns anos orando e Deus confirmando, vai para o galpão. Não tínhamos documentos, tínhamos nada. Fui pela fé, obedeci. E hoje existe o projeto, estamos mais de uns 15 anos nessa obra. Deus está ensinando a gente. Mas tudo com obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ativismo sem direção é religião. Religião não salva. Tem muita gente no ativismo, fazendo evento, faz evento, tem que criar evento, e não, muitas das vezes, talvez o desejo dos eventos, não estou dizendo todos, qual é o interesse do evento? Depende de que evento é esse. Quando eu falo evento, estou falando do nosso meio cristão. Qual o propósito? Né? O propósito, para mim, de um evento evangélico, ele envolve muitas coisas, mas a prioridade são almas. Seja ganhá-las, tratá-las, edificá-las, porque fomos chamados para edificar um edifício não feito por mãos humanas, mas por Cristo. Então, nessas coisas todas, eu observo e falando, pastor de avivamento, que não é só movimento, não é só dom, eu anotei. Não é somente manifestação de dom. Né? Avivamento envolve algo muito mais profundo. Vai além, envolve quebrantamento. O que é quebrantamento? Arrependimento. Abrir mão de algo que deseja muito, mas que é contrário à vontade de Deus. E uma frase interessante que eu peguei hoje, Rafa, pastor, igreja, irmãos ouvintes, e até talvez você que não é evangélico, mas está assistindo, ou se vai assistir em algum momento, é porque Deus quer falar contigo. Talvez você foi feito por sucesso, talvez não foi. Deus, quando te formou, foi por sucesso, para vencer. Se tem algo dando errado, é porque tem algo errado em nossas vidas. Quem quer voar tem que se livrar dos pesos que puxam para baixo. Essa frase é do pastor Silmar Coelho. Um abraço, pastor Silmar Coelho. Eu anotei, está aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, Rafa. Interessante, eu gosto de anotar essas coisas e ver a calhar com o que eu estou falando. Quem quer voar tem que se livrar dos pesos, tem que abrir mão de coisas. Muita bagagem, ainda mais não sendo... Voar pesado não dá, né? Pode impedir o homem de decolar. Tem muito crente que já era para estar bombando. Tem muito crente que já era para estar certo. Mas tem bagagem da desobediência. O pastor vê cheio de talento. Talvez não é dizimista. Talvez não é ofertante. Talvez é dizimista, é ofertante, frequenta EBD e tudo, mas o pastor pede as coisas, ele já retruca, bate de frente, ele acha, porque ele tem um título, ele é igual. Primeiro, nunca vou ser igual ao pastor que vem antes de mim. Se tem um pastor que foi consagrado um mês antes que eu, ele, quando eu chegar, ou se ele chegar, eu tenho que sentar para ouvir ele, a não ser que ele me repasse a palavra. Se é no ministério ao qual eu sou presidente, Valdeci é pastor, nós temos essa ética aqui. Valdeci pode estar no altar. Eu cheguei, a não ser que eu repasse para ele. Mas muitos, né, pastor, não entendem esse princípio da hierarquia espiritual. Uma cidade. Isso daí é um princípio de honra, né? Princípio de honra. Isso, meu pastor. Se o senhor quer falar algo, pode falar, porque eu sou um homem cheio de sabedoria. Fiquei maravilhado quando o senhor aqui. Já então, vou agendar novamente. Estamos aqui para ouvir, estamos aqui para ouvir. Vamos que vamos. Começa a falar, não quer parar, né?
Pode ficar à vontade, meu pastor. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Falar mais uns 5 minutos? Pode, fica à vontade, meu pastor. Você está na liberdade do Espírito aqui. A gente dá liberdade do Espírito. Aqui a gente gosta da palavra. A gente gosta da palavra. O senhor é um professor, né? Quem? O senhor. Sou teu servo. O senhor Sou teu servo. Simplicidade, humildade, porque o senhor sabe quem o senhor é chamado, mas fiquei maravilhado, tá? Sou teu fiquei maravilhado, servo. Pastor André. Segura esse homem contigo mesmo, porque seja isso aí, pastor. Melhor serem dois que um, se um cair, o outro cair, não é no sentido de pecado, não. E o ministério tem muita luta, né? Cuidar de almas tem suas dificuldades, tem seus altos e baixos emocionais. Continua lado a lado com esse homem que os dois, para mim, fiquei maravilhado de te conhecer. Rapaz, muito obrigado. Prazer tudo nosso. Prazer eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Posso? Aí falar, não sei o que o senhor vai falar. O senhor é dos nossos. Fica à vontade, fica à vontade. De humildade, de carinho, de não se achar, ó, tem um anel, tem isso, tem o diploma. Não, gente. O senhor não veio provando nada disso. O senhor chegou com humildade, chegou com carinho, pregou a palavra, participou do lanche com a gente, riu, brincou. O senhor é humano. Eu aprendi que aquele que acha ser muito santo precisa ter cuidado, porque todo santo é humano. Quer ser santo, seja humano. Jesus mostrou isso quando veio do céu. Se tornou carne, habitou entre nós, não sentido pecado. Matéria. Se esvaziou de si, né? Para que a glória de Deus se manifestasse. Então, que a gente venha deixar. Então, pastor, falando dessa questão do avivamento, eu continuando aqui, do que eu anotei, e vou ler porque para a gente encerrar, senão, eu acho que já o horário vai estar indo. Ele envolve algo. É assim mesmo. Envolve a própria questão da salvação, que poucos pregam na teologia, soteriologia, questão da salvação. Muitos querem a salvação, mas não querem deixar os pesos da vida, que no sentido não de peso objeto, mas no sentido espiritual, que é pior. Pecado. Muitos têm medo do câncer, né? É um peso. Pecado é um peso terrível. O pior câncer que a sociedade pode ter não é o que deteriora o corpo físico, é o que mata e destrói a alma, de dentro para fora. A gente aprende isso no básico. Mas é o pior câncer. Todo mundo fala, tu tá com câncer. A pessoa entra no desespero, na paranoia, fala, tu tá em pecado. Não tem nada a ver, não. Né? É pior que o câncer que mata. Porque o câncer que mata o corpo, Lázaro foi para o túmulo, depois de 4 dias, Jesus ressuscitou ele. Agora, o câncer que mata a alma, se morrer com ele, não tiver renúncia, não tiver conserto, vai para o túmulo e depois tem a segunda morte, né, pastor? Eu não quero provar dela, não. Eu não quero provar dela, não. A da física, Deus garante vitória. Mas ele fala que a segunda morte, quem provar da segunda morte, não tem parte, né, pastor? Eu quero ter parte de Deus. Se foi o que ele veio para me dar, é o que ele, quando morreu, para me garantir. Ele falou, não precisa fazer esforço, é só crer, é só aceitar, é só entrar na proposta. Vai até o fim que já é tua, está garantido. Quem garante? Eu garanto, ele falou. Não precisa fazer força. Fala para o Valdeci. Nós não podemos parar, ainda que a gente vá se arrastando. Não precisa mostrar que é super-homem, criar asa e voar, usar cueca vermelha. Não. É caminhar até o fim. E é isso que eu peço. Então, esse avivamento vai envolver esse arrependimento, esse quebrantamento, essa própria questão da salvação, essa renúncia ao pecado, essa santificação, que muitos pensam que santificar é fazer um ato religioso, um malabarismo, sei lá, uma liturgia diferenciada, eu não sei o que pensam. Santificação é se separar do que não agrada a Deus para entrar no que eu agrado. Santificar é fazer uma renúncia do seu velho homem para entrar numa nova dimensão de uma criatura renovada. O simbolismo do batismo, né, pastor? Eu prego por imersão. Porque a expressão, quando eu entrasse embaixo de uma cachoeira, talvez não daria certo, não foi o que eu aprendi. Poderia entrar embaixo de uma cachoeira, mas alguma parte poderia ficar. Então, já mergulhando, afundando e trazendo, eu sei que nenhuma parte ficou, toda ela foi, e já voltou uma nova criatura. É o simbolismo, né? Morte e ressurreição. Eu prego assim, eu creio assim, entendo assim. Então, o avivamento tem como seu ápice
essa manifestação. Mas no quesito fruto do avivamento, essa demonstração de renúncia. Quer ver uma pessoa avivada? Transformada. Eu rodo no culto, mal saio da igreja, já estou numa prática ilesa, uma prática, né, algo torpe, eu já estou com uma visão distorcida, eu já estou com o meu olho para um lado, já estou até meio, sei lá, um olho para um lado, outro para o outro. Estou falando no sentido... não adianta nada de... Então, a verdadeira edificação da igreja está nisso aí, da gente primeiro ser transformado. Mulher, pastor, o senhor já viu alguma mulher no túmulo gerando filho, pastor? Nunca vi. Eu também não. Nunca. Então não tem como nós gerarmos vida se estivermos mortos espirituais. Não tem como. Porque para gerar, não tem eu só posso levar vida se eu tiver vida. E o pecado da vida quem? Pecado no sentido proveniente. Pecado não é o que o homem pensa que não. Pecado é no que a Bíblia diz que é pecado. A imoralidade, a lascívia, enfim, tem uma... Não estou aqui para dar aula de seminário. É uma lista. E que é tão difícil de abandonar. Na carne não consegue, não. Porque ele disse que quem busca para esse lado, ele entrega essas paixões infames. Eu anotei até um negócio aqui que eu vou... É tremendo. Eu gosto de anotar para não falar sem base, né? Ele entrega uma disposição mental. Você já ouviu falar isso, né? Está lá em Romanos 1:26. O que vemos nesse movimento, né, é a prática mental que favorece os instintos sexuais desordenados. Quando a pessoa começa a militar muito, ele começa a avisar, a pessoa não quer, avisa, não quer. O que ele fala? Eu os entreguei a essa disposição mental. O que é isso? Não se trata de uma deficiência física, nem também de mais ou menos hormônios no corpo, ou mais ou menos testosteronas nos organismos, mas de uma disposição mental para o prazer permissivo. Olha que coisa, pastor. A gente permeia um pouco por esse caminho de conhecer um pouco da mente humana, um pouco nesse sentido, e a gente também... Não, eu estou cursando um negócio, cursando terapia para a gente militar nessa área. E a gente sabe que a gente é dotado de instintos, né? O homem é... O homem é dotado de instinto. Precisamos de mentores. E o pecado, ele trouxe o desequilíbrio desses instintos, né? Então, o pecado sexual é a falta de equilíbrio nesse instinto, nessa área. Desequilíbrio. É energia demais nessa área. Energia demais nessa área. E o que como sufocar essa energia? Demais só pela palavra. Só o Espírito Santo trazendo esse equilíbrio. Para casais, ele falou que esse apetite não se morre de morte natural, não. Tem que ir sufocando. Vem vontade, você vai renunciando um pouquinho a cada dia até sumir. E quando sumir, faz igual José, foge de longe. Verdade. Como matar de morte natural? Ainda mais esse desejo da carne, o sexual. Quantos homens que a gente sabe, pastor, a gente não vai dar uma de... A gente não está em Marte, né? Que eram homens de Deus, que outros você acredita, não era homem de Deus. Meu irmão não vigiou, caiu em qual área, pastor? Verdade. Um sorriso. É a área que dá mais debilidade, né? É essa financeira. É a área que dá mais debilidade. Poder, né? Dizem que quer conhecer o homem e dá ele poder. É complicado. Isso. Mas aí, eu até anotei algo aqui também, dentro disso que a gente falou aqui, desse apetite e dessa ordem desenfreada aí, que hoje em dia a pessoa, eu me sinto um óculos, eu me sinto um relógio. Para a gente não entrar em método, eu não quero entrar em debate, não vou entrar, não tem como aqui, também não quero ofender ninguém, cada um tem o livre-arbítrio. Quer ser, pensa ser, que seja. Eu sou filho de Deus. Porque ele falou que sou eu creio. E ele falou que quando eu confessar Jesus, ele me dá esse direito. Certo, pastor? Verdade. Considerado homem. E casei com uma esposa, mulher. Propósito dele para nossas vidas. Respeito quem pensa de outra forma. Mas eu não poderia aqui pregando, ainda mais que a gente está pregando aqui a palavra, né, pastor? A palavra de Deus. Com medo de contar
contrariar homem, não. Antes agradar a Deus do que agradar a homem. Amo o homem. E por amar, eu tenho que falar a verdade para ele, certo? Se eu mentir, Verdade. eu vou estar jogando ele no abismo. Então... E indo junto, né? Também. Porque Deus vai me cobrar, né? Verdade. Tem uma raposa, pastor. Portador da verdade. A pessoa Portador da pensar verdade. certo ou errado, ela está certa? Não. A pessoa achar que alguma coisa de ordem natural, ela achar que é de uma natureza que ela não é. Deus fez ela de uma ordem natural, ela pensa ser outra. Vai dar o direito a ela ser? Teve uma raposa que disse, me sinto como uma galinha. É a minha nova identidade. Exijo entrar no galinheiro. E aí, pastor, se a raposa entrasse no galinheiro, Rafael? Assim é na nossa vida, o pecado entrar. Ele vem disfarçado, mas destrói. Assim é muita gente achando ser o que não é. E o consciente? Eu vou me sentir um celular, mas eu sou ser humano. Se a gente, por isso que é bom ir ao origem. Oi, pastor? Por isso que é bom a gente ter um conhecimento bíblico para que o nosso respaldo seja dotado da ciência de Deus para a nossa vida, né? Superior. E por ela nós sermos orientados, né? E levados a um ponto da gente ter um nível de sabedoria para nós entendermos o que de fato acontece. E hoje uma coisa, só para a gente enfatizar, hoje a gente precisa ter muito... Hoje a gente precisa ter muito aquele dom que é menosprezado, mas que o Espírito dá, é o dom de discernir espírito. É muito importante para a nossa vida. E quem dá esse discernimento? Hoje muita coisa é o Espírito. É dom também. O autor, é o autor. Eu costumo dizer com a juventude aqui e com o pessoal aqui que se a gente quer uma coisa do Espírito, a gente precisa ir na fonte. Na fonte. Senão vai... Só na fonte você vai conseguir achar o fruto, né? Se enganar e ser enganado. Hã? Pastor, tem alguns minutos, me fala aí, porque eu tô aqui, eu acho que eu me empolguei, não? Não, fica à vontade aí. Fica à vontade aí. Pode terminar um raciocínio, tranquilo. Só para fechar, então, dentro dessa questão, porque eu creio que Deus, quero já mais uma vez agradecer o seu carinho, o convite. Espero poder estar compartilhando um pouquinho, se, pelo menos um pouquinho de virtude. Daqui um dia, quem sabe estar num podcast aí. Aí fica forte. Já me assustaram aqui. Eu não estou acostumado com esse negócio de câmera, ainda bem que eu não estou nem vendo glória. Não estou nem vendo meu rosto. Com certeza nessa hora eu já fiquei até meio vermelho. Eu sou muito acanhado com esse negócio de câmera, não falei? Sempre a minha persona, né? Não é a timidez que condena, né, pastor? Sim. É a timidez da personalidade. Eu falo para as ovelhas que eu sou timidez, não acredito. Eles falam, não acredito. O senhor Eu falo, sou tímido demais. Nesse sentido. Mas, para falar das coisas de Deus, timidez que fica lá na cadeira, porque eu vou falar. Então, tem que falar, né? Tem. Se nós não falarmos, as pedras clamarão. E, pastor, dentro disso aí, só para me tentar fechar aqui, então, esse avivamento ele vai se iniciar com esse desejo. Sem desejo, como é que... Por isso que ele falou, né? Vocês são sal. Como é que uma pessoa vai ter sede? Dá uma pitadinha de sal, uma carne salgada. Acaba não querer beber água, vai tomar caixa d'água. Vai dar sede. Nós temos que levar o povo a ter sede de Deus. Se entregar algo falso, pastor, como é que esse povo vai ter sede de Deus? Sou crente, sou pastor, vamos fazer uma festa, Rafa. Vamos fazer, vamos comprar, não que a gente pode fazer certas festas que sejam equilibradas, sem pecado. Porque o ser humano pode se alegrar. Mas há tempo para todas as coisas. Mas dentro do quesito, como é que eu vou trazer um povo para uma oração e na hora da oração vamos comer pizza? Cada coisa no seu devido lugar. Hoje, muitas vezes, fulano, se não tiver o comes e bebe, ele não vem no culto de oração. Eu falo, cancela o come e bebe. Rafael me conhece. Corta a comida. Teve uma casa que estava uma benção, as pessoas não estavam indo para a comida. Só que a dona da casa, imagine, pastor André, toda semana, 7 campanhas na casa do senhor. William, me perdoa. Na casa do senhor. Aí vai eu, Rafael, você, 10 pessoas aqui do projeto. Vamos fazer, vamos subir para Friburgo. O senhor vai nos receber na sua casa.
O senhor quer fazer um lanche, com carinho. Todo culto, 7 semanas o senhor fazendo queijinho, Coca-Cola, enfim, já está fazendo aqui, né? Ainda bem que essa firma é conhecidíssima, então a gente não está nem dando dingo. Mas, enfim, que custo não vai ter para o teu corpo, pastor? Seria, da minha parte, algo... Tem que se pensar nisso. Muitas vezes a família é humilde, está com carinho. Agora, a não ser que eu, Rafael, os irmãos que estão indo, cada um vai levar o refrigerante, outro vai levar o pão, vai levar o queijo. E quando chega aí, que aí eu concordo, até seja bíblico, porque o povo de Deus, quando se reunia, sentava à mesa. Verdade. De forma, não como hoje, né? Sentava de forma humilde ao chão, e todo mundo ali junto, uma família, falando das coisas de Deus, e tinha um momento também que comia. Porque de barriga vai com a mente fraca, a pessoa não entende muitas coisas. Mas eles não estavam ali pela comida, o pão que ia para o ventre. Eles estavam em busca do pão vivo que veio do céu, a palavra. Então, verdade. Acho que até nesse sentido aqui, dentro das coisas que a gente está falando, é um dom de Deus a gente compreender, ter esse discernimento que o senhor falou, saber reconhecer, discernir. É claro, se eu for na casa do senhor, pastor William, está cheio de dinheiro. Tá... Profetizou. Eu recebi essa palavra. Um dom que Deus me deu é esse, eu brinco com as ovelhas. Quando eu falo algo assim na espontaneidade, se a pessoa pegar, pode acontecer na vida dela. Eu vi muita gente que entrou aqui no projeto pobre, e hoje está no Texas. Está em... Forte. Tem pessoas, os garotos aqui sabem, meninos que vieram aqui humilde entre nós, eu falei, ficou todo acanhado, tudo que Deus nos usou por misericórdia, dom, a glória dele, o menino casou, pastor Adriano, o senhor ainda vai conhecer, quando ele estiver em Cachoeira, eu vou combinar com o Rafael e com o pastor André para a gente estar levando ele aí, junto ao senhor. Se Deus quiser, o garoto humilde. Casou, está em outro país, pastor. Ele era de São Paulo. Meu Deus. Garoto humilde. Ele falou, pastor, peguei, eu aceitei, lembra? Eu falei, ele recebeu, ele falou, recebo, vindo da tua parte eu recebo, tu é homem de Deus. Ele falou, pastor, tudo que Deus usou o senhor está se cumprindo à risca. Um abraço até o pastor Adriano se assistir depois. Deus faz, e outros mais. Mas para fechar, é claro que há o fruto do Espírito Santo, os dons, né? Nós cremos. Nós pentecostais, visão, revelação, profecia, interpretação de língua, batismo no Espírito Santo, enfim, palavra de sabedoria, palavra de cura, dons proféticos sobrenaturais, sinais extraordinários. Pastor, mas se nós tivermos todos esses dons e nenhum culto ganhar nenhuma alma, todo mundo crente recebendo só dom, que valor teve, pastor? Não desfazendo. É o maior milagre que pode acontecer numa igreja, pastor. É um morto ressuscitar, um paralítico levantar, nada contra. É de conversão Deus. De almas. Conversão de almas. Conversão de almas. Esse é o sinal para mim, como para mim na parousia, no dom da paracleto, do Divino Espírito Santo, a pneu ensina para nós, para mim é evidência de que fui selado com o Espírito Santo. Não é de todo. Mas qual é a evidência? Eu creio que eu falar em línguas. E o senhor? Sim. Eu creio. Sim. Eu creio. Assim também num culto avivado, a igreja está avivada. As almas estão se convertendo. As almas estão sendo transformadas. Aceitaram, o camarada era o maior 7-1, fiel hoje. Dava chifre até nele mesmo, hoje honra a esposa. Enfim, isso é mudança de caráter. Caráter Deus não muda. A pessoa se permite, conhecendo a palavra, através do envolvimento do Espírito Santo nele, ele renuncia, abre mão desse peso na vida. Não quero andar mais pesado. Eu era um canalha, mas hoje eu sou um homem de Deus. Tenho prazer em falar, verdade. Porque quando eu era do mundo, eu tinha vergonha de pegar uma Bíblia e falar que eu era crente. Duvido. Me converti, me batizei com 21, eu tive com 20. O senhor sempre foi crente, pastor? Eu sou crente desde os 12 anos de idade. Glória a Deus. Eu fui convidado desde os 11, mas renunciava. Morei em Guapimirim, um abraço até o Efraim, era na elite. O Efraim hoje é até pastor lá em Parada Modelo ou Guapimirim. Um abraço. Na infância minha eu fui criado lá em Guapimirim e alguns irmãos, Dona Zilá, seu Zequinha, tudo crente, vizinho. Me convidava e eu fugia. Ney, Elcio, tudo crente lá em Guapimirim. Criança, eu fugia. Apanhei muito da vida. Com 17, comecei a passar umas provas. Com 18, tive que orar. Dobrar no chão gelado, sem nem conhecer. Orar o quê? Dobrava o joelho. E ainda passava umas provas terríveis. Mas eu fui ter encontro com Deus com 20 e 21 me batizei. Graças a Deus.
E Deus falou, tu será pastor. Então, nós aqui, falando. Será pastor. Então, nós aqui, falando. Vamos fechar, né, pastor? Então, esses dons são manifestação para a glória de Deus. Aí uma coisa interessante, pastor, eu lembro da igreja de Sardes, que ela tinha fama, não tinha? Só para fechar. Tinha dom, não tinha? Tinha aparência que estava vivo, ó. O barulho ali era, ó, retado. Mas o que foi falado? Que ela tinha aparência que estava viva, mas estava morta. Porque lá negou o primeiro tá vazio, faz barulho. Lá tá vazio, faz barulho. O primeiro amor, as renúncias que deveriam ser feitas, estava se aceitando coisas que não era para aceitar. Esse é meu medo. Essa cegueira espiritual, que no afã de achar que o sucesso é ter coisas, inclusive, eu sou pastor, seria uma idolatria ao dom, ao ministério que eu tenho, não. Eu não sou, estou como pastor. Eu tenho dom, tal, não tem. É emprestado, é dele. Isso é mordomo. Para conhecer que nada tem. Se está comigo é porque ele emprestou. E quando ele voltar, vai pedir e requerer. Mordomo. Mordomo é aquele que, o mordomo é aquele que vai lidar com aquilo que é emprestado como se fosse dele até o dono chegar. Pastor, o senhor falou uma coisa. Se eu te emprestasse o meu carro, que não tem nem como que ele rodou, está todo amassadinho. Se o senhor tivesse um carro, eu tenho uma preocupação. Se o senhor me emprestasse seu carro, vou inverter. Eu ficaria com muito mais cuidado, receio, usando o teu carro, porque eu não gosto nem de pegar, não pego emprestado, já me oferecer. Porque eu tenho tanto receio que o meu, como rodou, está ali parado, não tem como consertar agora, não tenho recurso, ele fica parado. E se fosse com o do senhor? Imagina. Teria que me virar. Dobrada. Poderia arranhar nossa amizade, mesmo sendo irmão, por mais que não, a gente ia se entender que somos evangélicos, mas e o meu coração? A gente não pode ter nada, né, até servir, muitas das vezes, de fiador nesse sentido. Porque talvez você não vai ter como marcar, a pessoa outra não faz os seus devidos comprometimentos, arca com o seu compromisso, cai na conta de quem ficou como fiador. A Bíblia orienta a não ficar, né? Seria o mesmo que pegar emprestado também. Talvez não vai ter como custear. E acaba entrando no nome de Deus porque nós somos evangélicos. Ah, ele é crente. Ninguém fala, é pastor Alexandre, não, pastor. Olha lá, é crente, ó. Primeira coisa que fala primeira coisa que faz é colocar a sigla, né? E abrange todas, né? Parece que se um erra, todos erram. Muito embora aqui não tenha nenhum super-homem. Eu falo. Verdade. Santo, porém humano. Sujeito às mesmas paixões. Tentando a cada dia mais melhorando. Graças a Deus que ele me chama. Então a igreja de Sardes teve uma reprimenda para ela. Arrependa-te e volta. Eu acho que se nós quisermos ser avivados, o senhor falou um negócio bonito. E a fonte, e a origem, e a nascente. Eu me lembro, para me converter, eu tive que entender o que não agradava a Deus. Eu estou pedindo a Deus para voltar esse caminho. Pai, o que não tinha... Quando a gente volta esse caminho, sendo adulto, mas tendo humildade, coração de rei, unção de servo. Unção de rei, coração de servo. Unção de rei, coração de servo. O Alexandre Mendes falou isso para mim uma vez. Pastor lá com o Valdir Brasil. Um abraço, meu amigo. Alexandre Mendes, reverendo pastor Valdir Brasil do Centro Evangelístico em Caraí. Um abraço, amigos. Alexandre, é a primeira vez que eu trouxe ele aqui, pastor William. Ele falou, tu tem a unção de rei, rapaz. Você tem a unção de rei, coração de servo. Continue assim. Eu falei, não, rapaz, ainda preciso mudar muito, ainda me sinto. Ele falou, não, seja humilde. A forma que tu me recebeu, a forma... E até hoje temos amizades. Já uns longos anos. Rapaz, tem que destacar a recepção da igreja. Tem que destacar. Nada, realmente é que nosso povo até se mesmo. Nosso povo... O povo sabe fazer uma recepção daquela. É bênção demais. Mas não é só na comida, não. Isso nós estamos tentando até voltar mais, pastor. Calor humano, abraço. Benção. O senhor foi bem recebido, pastor? O presbítero Francisco, sem palavras para aquele homem, rapaz.
Rafael, rapaz, o senhor lá na igreja, rapaz. Peraí, Rafael, ele tem que aparecer, pastor. Benção. Benção demais, benção demais. E aí, gostou do Aviva, Rafael? Estéreo, Gostou do Aviva? Fortíssimo, né? Já tô ansioso pelo outro. Isso. Mas agora Mike e a Miriam estão de frente lá, é forte. Não, vai ser forte. uma vitória, benção. Galera tá pra cima. É benção. Maravilha. Não, pastor, me perdoe, eu tinha que mostrar, Rafael está me assessorando. Muitas vezes a pessoa fica de bastidor e isso é bom. É bom. A gente trabalha e nunca aparece. Ai de nós, pastor, se não fosse esses anônimos, né? Ih, rapaz. Essa galera que faz um trabalho onde ninguém tá vendo. Porque, na verdade, Davi não foi aprovado quando matou Golias. Ele foi aprovado quando matou o urso e o leão, né? Verdade. Por causa das ovelhas. Ali foi a escola, né? Ali foi a escola. É verdade. Foi onde Deus forjou o caráter, né? O senhor manda eu parar, porque senão a gente vai fazer vigília. E eu quero... isso. Deixa a hora que eu fizer a minha live também, eu vou te chamar, já que o senhor me fez ter gosto, eu acho que eu vou pegar gosto. Importante. É muito bom fazer as lives, pregar pra galera que tá aí. É benção demais. Eu espero a gente poder fala ter usado pelo menos nessa oportunidade, poder edificar, ainda que fosse uma alma. Deus possa abençoar algumas almas através dessa live. Muito obrigado, meu pastor. É uma honra, tá? Agradeço. Eu já me sinto amigo, tá? Ainda mais falando que eu é da igreja do pastor André, meu amigo. Tenho um respeito muito grande por esse homem e pode ter certeza. Já tenho um carinho muito grande pelo senhor também. Rapaz, ele anda aprontando, pastor André, ele anda aprontando. Ele aprontou umas aí, mas é benção. Aprontou coisa boa, né? Ele aprontou algumas coisas aí, mas é benção. Eu tenho que honrar ele, meu pastor regional, pastor Samuel, são os homens que me honram nessa terra aí. Tem me honrado, graças a Deus. Tem uma casa espiritual que eu posso louvar o nome do Senhor. Eu não vou me estender, não. Eu acredito que já está encerrando errado. Tá, né, pastor? Vai fazer oração. Então, já que o senhor vai fazer oração... Amém. O senhor pode tomar. Faz, senhor, o senhor faz, senhor. Pode dar lugar aí. Pode dar lugar aí. Não. A honra é toda do senhor. Não, pode ficar à vontade aí, deixa Deus te usar. Então eu vou orar e vou agradecer, tá, pastor? Fica à vontade. Senhor Deus e Pai, acredito que são um número expressivo de pessoas, não por quantidade, mas as pessoas que, na verdade, o Senhor quer alcançar essa mensagem, essa live, com certeza há de chegar. Eu espero que teu Espírito, que é o mestre, gentleman, que é o consolador do mesmo tipo, o Paracleto, que está conosco, que venha trabalhar, moldar, modelar, operar, avivar, quebrantar, alicerçar e edificar cada vida, cada coração. Obrigado, Pai, por esta noite, por cada família, por cada igreja, por cada pastor, por nosso país. Eu gosto sempre de atender o que o Senhor pede pela nossa nação, seja autoridade civil, política, militar ou eclesiástica, que estão lá porque o Senhor permitiu. E nós sabemos que tem a tua vontade soberana, mas nós sabemos também da vontade permissiva. E tudo tem um propósito debaixo dos céus e na terra. Eu quero lhe pedir que a tua vontade seja feita, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque a tua palavra assim diz. Abençoe também aqui o Rafael que está comigo, me ajudando, me incentivou, foi ele que me convidou, veio para cá uma hora antes, me passando tranquilidade, ligando, se eu não me engano, para a Jéssica, né? Abençoe essa jovem também. Eu vi que ele ligou, falou, estava difícil a internet, mas graças a Deus, da tua glória, correu tudo bem. Minha mãe, que é a vice-presidente do Ministério comigo, cedeu aqui a sua sala, a sua casa, onde tudo começou,
ela está ouvindo, ela está ali na cozinha, foi preparar um café, mas está ali, a missionária Silvia Cunha. Obrigado por cada membro da Igreja Evangélica Projeto Vida com Deus, esse povo que eu amo, esse povo que eu tenho como filhos, cada um deles são especiais para mim. O Senhor me deu o direito, Pai, a confiança de poder andar com esse povo, porque o Senhor é o pastor delas, mas poder gozar da amizade, da companhia, de poder interagir com elas, e de poder passar um pouquinho daquilo que o Senhor me confiou e determinou. Muito obrigado por cada uma delas, abençoe cada um. E o pastor William, sem palavras pela vida deste homem, um homem que a gente percebe que é um homem de Deus, o pouco que eu conheço, mas o que eu senti, um homem, missionária Sueli, essa família. Obrigado, Rafael, porque eu quero conhecê-los mais de perto, se assim o Senhor permitir. Eu quero poder compartilhar, aprender com eles, receber, Pai, das virtudes e caracteres desse povo de Deus. Eu peço que abençoe a Assembleia de Deus Moriá, liderada, presidida pelo pastor André, juntamente com esse pastor amigo que eu estou falando, pastor William, essa equipe maravilhosa, que eu já soube que a juventude é abençoadíssima, Pai, de encontro a eles em honra. E essa noite, Pai, sem palavras, eu só quero agradecer e pedir que venha nos dar uma noite abençoada, e que os dias que o Senhor tem para conosco, os anos, não sei o tempo que temos nessa terra, que seja para a tua honra, para a tua glória, para sermos gastos por ti na obra. Usa-nos com poder e glória. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, viu? Deus abençoe. Precisar, pega o meu contato aí depois com o Rafael para a gente estar em contato aí, tá bom? Sim. Fica à vontade. Eu vou precisar muito. Já estou precisando. Já estou precisando. Tá? Em breve, o Rafael vai estar te ligando. Vou deixar ele me assessorar nisso. Já marcou. Isso. Para tudo ele acontecer. E o senhor está conosco de novo. E tá? Vai ser uma honra dobrada, viu? Vai ser uma honra dobrada. A minha palavra ao pastor André. Já estou com saudade dele aqui também. Isso, eu vou falar com ele. Se ele não estiver aí na live, eu vou falar com ele. Qualquer hora eu subo a serra. Isso, vem. Mas vou para sentar e ouvir. Pelo amor de Deus, eu quero, preciso receber. Vem para estar conosco aqui, tá bom? Vai ser um prazer. Rafael, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Manda um abraço para os obreiros aí, tá bom? Amém, pastor. Obrigado. Que Deus abençoe, para a glória de Deus, tá bom? Muito obrigado por tudo. Me sinto honrado. Me sinto honrado. Eu que me sinto honrado. Vitória. Deus abençoe. Fica na paz, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais breve, se Deus quiser. Em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe. Espero que